Eu sempre ensinei que a primeira chave para toda prosperidade é a mente aberta para reconhecer a força divina que habita em você. Muitos buscam riqueza fora de si mesmos, mas eu descobri que tudo começa com a consciência de que Deus está presente em cada célula do seu ser. Quando você entende isso, cada pensamento que você tem e cada ação que toma deixa de ser apenas movimento e se torna a expressão de algo muito maior. A consciência de que Deus habita em você não é apenas um consolo espiritual, é uma força, prática e concreta. É o ponto de partida para criar disciplina e propósito. Essa verdade está claramente escrita em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há nada mais poderoso do que saber que você não está sozinho, que dentro de você existe uma centelha da inteligência divina, que pode iluminar cada caminho e guiar cada decisão. Eu vi ao longo dos anos que os homens que prosperam de verdade são aqueles que param de viver como se fossem apenas carne e ossos e começam a viver como canais de uma força maior. Andrew Carnegie dizia que nunca tomou uma decisão importante sem antes meditar e sentir o sopro de algo superior dentro de si. Isso não era superstição, era disciplina. Ele sabia que o poder de Deus dentro de si era a fonte de toda clareza e coragem. Na prática, quero que você comece a cada manhã com um simples exercício. Antes de se levantar, feche os olhos e diga em voz alta: Deus habita em mim e guia cada passo que eu dou hoje. Sinta essas palavras como verdade. Isso não é apenas um ritual, é o começo de uma mente disciplinada que não se deixa levar pelas dúvidas ou pelas vozes externas. Eu sempre disse que a mente que reconhece essa presença divina não é a mesma que vive no medo. Essa mente aprende a ter confiança mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Como disse o profeta Isaías: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa confiança gera a energia que alimenta todas as suas ideias de prosperidade. A presença de Deus em você também significa que você tem responsabilidade. Não se trata apenas de orar ou de falar sobre fé. Significa que suas ações precisam honrar essa presença. É aqui que nasce a disciplina verdadeira. Não é a disciplina do medo, mas a disciplina que vem de saber que cada ato seu é um reflexo dessa presença. É organizar seu dia com propósito. É escolher suas palavras com cuidado. É decidir que cada decisão vai estar alinhada com o que você quer construir. Um exemplo simples. Quando você decide administrar melhor o dinheiro que tem hoje, mesmo que pareça pouco, você está mostrando respeito por essa força divina dentro de você. É assim que começa o caminho para a prosperidade. Não com grandes discursos, mas com pequenos gestos de disciplina que mostram que você entendeu que é um guardião do que Deus colocou em suas mãos. Eu vi homens que transformaram negócios inteiros apenas mudando essa mentalidade. Deixaram de agir como vítimas das circunstâncias e começaram a viver como colaboradores da inteligência divina. Essa mudança de postura abre portas onde antes só havia muros. Mas isso só acontece se você decidir viver como quem reconhece essa presença. Isso exige vigilância constante. Exige que você rejeite pensamentos de escassez e medo. Que você escolha todos os dias plantar ideias de fé e esperança. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então cuide do que você coloca dentro de si. Leia livros que te elevem. Escute pessoas que te inspirem. Fale palavras que reforcem essa verdade de que Deus vive em você. Quero que você entenda que essa consciência não é um estado passageiro. É uma escolha que você faz todos os dias. É a base para toda disciplina, para toda coragem, para todo sucesso. Quando você vive como se Deus habitasse em você, o mundo ao seu redor começa a se ajustar a essa nova realidade. Agora eu quero que você escreva nos comentários: eu sou um canal da presença de Deus. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso que você faz consigo mesmo. É a prova de que você decidiu viver cada dia como alguém que sabe que carrega a força que criou tudo o que existe. Essa simples frase vai te lembrar sempre que o poder não está lá fora, está dentro de você. Essa é a fundação de toda prosperidade verdadeira. Essa é a força que transforma o que parece impossível em realidade.
Essa é a vida que começa quando você para de duvidar e decide viver como se Deus habitasse em você. E eu posso te garantir, essa decisão vai mudar tudo. Eu sempre acreditei que o silêncio é o campo fértil onde nascem as ideias mais poderosas. Enquanto muitos buscam respostas na agitação e no barulho, descobri que as soluções mais criativas e a força interior surgem no silêncio. O silêncio é onde a mente se aquieta e a voz de Deus pode ser ouvida sem interferências. É nesse espaço de quietude que você encontra não apenas descanso, mas também direção clara para cada passo. A Bíblia ensina em Isaías: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Essa passagem mostra que o silêncio não é fraqueza, é poder. É a pausa necessária para alinhar o coração com a inteligência divina. Eu vi isso na vida de homens como Thomas Edison, que se retirava para longos momentos de reflexão silenciosa antes de criar algo que mudaria o mundo. Ele não confiava apenas na pressa ou na força bruta. Ele confiava na sabedoria que brota quando a mente descansa e se abre para o que está além. A mente barulhenta nunca consegue prosperar de verdade. Ela fica ocupada com as urgências, mas perde de vista o que é essencial. Quando você aprende a fazer do silêncio um hábito, cada decisão que toma passa a carregar mais precisão e menos ansiedade. É no silêncio que nasce a visão que sustenta toda grande realização. Mas o silêncio por si só não basta. Ele precisa ser alimentado por fontes que tragam luz e sabedoria. Por isso, sempre recomendei a busca por mentores espirituais. Esses, homens e mulheres que dedicaram suas vidas a servir como guias, como pastores, padres, profetas ou mestres espirituais. Eles são faróis que iluminam o caminho quando a mente fica confusa. Moisés teve sua força não apenas no deserto físico, mas na presença de Deus que encontrava no silêncio do Monte Sinai. Neemias reconstruiu muros e esperança porque sabia parar para orar antes de agir. Eles tinham mentores, mesmo que invisíveis, que os fortaleciam. Você também precisa buscar essas vozes confiáveis que lembram o que é verdadeiro. Na prática, quero que você separe momentos diários de silêncio. Pode ser ao amanhecer, quando o mundo ainda dorme e a mente está limpa. Sente-se em um lugar tranquilo. Respire fundo e esvazie a mente de preocupações. Não se apresse. Não espere respostas imediatas. Apenas permita que a paz de Deus se manifeste ali. Com o tempo, vai perceber que as ideias certas surgem naturalmente. Ao mesmo tempo, busque a orientação de quem já trilhou esse caminho. Procure conversas com pessoas que respiram fé e clareza. Pode ser um padre que conhece a força da oração, um pastor que entende o poder da palavra, ou um mentor espiritual que já viveu aquilo que você deseja viver. Ouça com atenção. Aprenda com cada conselho. Cada palavra deles é como água para a semente que você está plantando. Eu sempre vi que o silêncio e os mentores trabalham juntos. O silêncio te conecta com a voz interna, e os mentores ajudam a direcionar essa voz para a ação certa. É assim que se constrói uma vida financeira sólida e, ao mesmo tempo, uma vida de propósito e significado. Outro ponto importante: não confunda silêncio com passividade. O silêncio não é fuga, é preparação. É como um guerreiro que respira fundo antes de entrar na batalha. É como o agricultor que limpa o solo antes de plantar. É um passo necessário para que suas ações sejam alinhadas e produtivas. Quando você combina o poder do silêncio com o aprendizado de quem já alcançou aquilo que você busca, cria um ambiente onde a prosperidade floresce, não porque você força, mas porque está em harmonia com a fonte que sustenta tudo. Lembre sempre das palavras de Salomão: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Essa moderação nasce de quem sabe que o silêncio vale mais do que 1000 palavras, quando a mente está inquieta. Eu vi homens simples que mudaram suas vidas financeiras apenas porque decidiram ouvir mais e falar menos. Eles pararam de reclamar e começaram a escutar. Deixaram de lado a pressa e passaram a valorizar cada palavra de sabedoria que recebiam. Foi assim que construíram não apenas riqueza material, mas uma vida que refletia a paz e a força de quem vive com propósito. O silêncio e o aprendizado com mentores não são uma técnica passageira. São práticas que sustentam toda a sua jornada. Eles te lembram que a voz de Deus nunca se perde no barulho,
mas você precisa escolher escutá-la. Quando faz isso, cada passo que dá deixa de ser um simples movimento e passa a ser um ato de fé e de criação. Essa é a base para toda prosperidade verdadeira. Não a prosperidade que se mede apenas em números, mas aquela que nasce da certeza de que você está andando em sintonia com algo maior que você. Esse é o segredo dos grandes realizadores. Eles aprenderam a silenciar a mente e a beber das fontes certas de sabedoria. E essa prática está ao seu alcance agora. Eu sempre ensinei que o dinheiro não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para cumprir um propósito maior. Essa verdade é muitas vezes ignorada, mas ela carrega a base de toda verdadeira prosperidade. A riqueza só tem valor quando usada para expandir o propósito de Deus na vida de quem a recebe e de todos que são alcançados por ela. Muitos acreditam que a prosperidade é apenas acumular bens e dinheiro, mas eu descobri que a riqueza mais duradoura nasce da generosidade. Quando você entende que o dinheiro é uma ferramenta para servir e não para dominar, ele se torna fonte de bênçãos e não de preocupação. A Bíblia nos lembra disso em Provérbios. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto algum com ela. Isso significa que a verdadeira prosperidade não gera peso ou culpa. Ela traz paz porque nasce de um coração que deseja compartilhar e não apenas reter. John D. Rockefeller entendeu isso. Ele não apenas construiu um império financeiro. Ele também fundou hospitais, universidades e projetos que mudaram a vida de milhares de pessoas. Ele dizia que a parte mais importante de seu sucesso era usar o dinheiro para melhorar o mundo à sua volta. Essa visão transformou não só sua fortuna, mas a história de quem recebeu sua ajuda. Na prática, quero que você olhe para o dinheiro como uma semente. Você pode segurá-lo com medo e ele nunca vai crescer. Ou você pode plantá-lo com sabedoria e ele vai dar frutos que alimentam muitas vidas. Essa é a essência da generosidade. Usar o que você tem para multiplicar o bem e não apenas para saciar seu desejo de segurança. A generosidade não significa dar tudo o que tem de forma imprudente. Significa ter disciplina para separar uma parte da sua renda para ajudar onde for necessário. Pode ser ajudar um vizinho, investir em um projeto social ou apoiar a educação de alguém. Essas pequenas ações têm o poder de abrir portas de prosperidade que você nem imagina. Eu sempre vi que quando um homem age com generosidade, ele ativa uma lei invisível de retorno. Cada ato de dar gera um ciclo de abundância que volta para ele multiplicado. Não como um jogo de troca, mas como um reflexo natural de quem entende que a vida é movimento e fluxo. Moisés liderou seu povo com coragem, porque entendeu que servir era maior que apenas sobreviver. Neemias reconstruiu muros, porque sabia que servir ao propósito de Deus era mais importante que proteger seus próprios interesses. Esses homens foram prósperos porque sabiam que tudo o que tinham era apenas um empréstimo divino para ser usado com responsabilidade. Na prática, comece a criar o hábito de reservar uma parte do que você ganha para propósitos que vão além de si mesmo. Não importa o valor, o que importa é o princípio. Quando você age assim, sua mente deixa de viver na escassez e passa a operar em abundância. Você começa a ver oportunidades de ajudar e de crescer junto com quem está ao seu redor. Outro ponto fundamental é entender que a generosidade não é apenas sobre dinheiro, é também sobre tempo e energia. Muitas vezes, o maior ato de generosidade é ouvir alguém, oferecer um conselho ou simplesmente estar presente para quem precisa. Essa disposição cria conexões que valem mais que qualquer quantia em dinheiro. Eu sempre acreditei que a verdadeira riqueza não se mede apenas em números. Ela se mede pela paz que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que fez o seu melhor para servir ao propósito divino. Essa paz não tem preço. Ela nasce quando você entende que tudo que possui é temporário, mas o impacto que causa é eterno. Por isso, a generosidade deve ser uma parte constante da sua vida, não como obrigação, mas como expressão de gratidão. Gratidão pelo que você já tem e pela oportunidade de ser um instrumento de bênção na vida de outros. Essa atitude não só traz prosperidade material, mas fortalece sua mente e seu espírito. Lembre sempre que o dinheiro é apenas uma ferramenta.
Ele pode construir pontes ou criar muros. Ele pode libertar ou aprisionar. Quando você o usa com propósito e generosidade, ele se torna fonte de vida e não de ansiedade. Essa é a base de toda prosperidade que faz sentido. Essa é a riqueza que não termina quando os números mudam, mas que cresce a cada ato de dar. Essa é a força que transforma não só a sua vida financeira, mas a vida de todos ao seu redor. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um fardo e se torna o que sempre deveria ser: uma ferramenta para expressar o melhor de quem você é. Eu sempre acreditei que a fé não é apenas um sentimento. Ela é a força que transforma. A dúvida em coragem. Muitos pensam que a coragem nasce de uma confiança cega, mas descobri que ela nasce quando você decide acreditar em algo maior do que seus medos. A fé verdadeira é prática. Ela age mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A Bíblia nos lembra em Josué que o Senhor ordenou: "Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Essas palavras não são apenas consolo, são um chamado à ação. Um chamado para usar a fé como escudo e a coragem como espada. Eu vi muitos homens que mudaram suas vidas financeiras porque aprenderam a agir mesmo quando não tinham garantias. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas cada falha era apenas um passo para o sucesso. Ele não via o fracasso como algo que o paralisava. Via como um degrau que o aproximava do resultado. Essa é a coragem que nasce da fé. Agir apesar do medo. Na prática, quero que você entenda que a dúvida sempre vai aparecer. É natural da mente humana questionar e temer. Mas quando você decide que sua fé é maior do que qualquer incerteza, a coragem surge. Essa coragem não é barulho. Ela é silenciosa, mas firme. Ela é a decisão de seguir em frente, mesmo quando não tem certeza de cada detalhe. Um exemplo claro é o de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém enfrentando oposição e ameaças. Ele não esperou que todos estivessem de acordo. Ele confiou que a missão que tinha era maior do que qualquer obstáculo. Cada pedra que ele colocou era um ato de fé e de coragem. E isso fez toda a diferença. Quero que você comece a praticar isso hoje. Escolha um desafio que tem te parado e dê um pequeno passo. Não espere que tudo esteja claro. A coragem nasce quando você decide agir mesmo sem ver o caminho todo. Pode ser começar um novo projeto, ter uma conversa que tem evitado, ou investir em algo que sempre sonhou. Esse passo vai te mostrar que a coragem cresce com o movimento. Outro ponto fundamental é alimentar a mente com histórias de homens que venceram apesar das dúvidas. Leia sobre grandes líderes, ouça testemunhos de quem já conquistou o que você deseja. Essas histórias vão te lembrar que você não está sozinho, que a coragem não é algo raro, mas algo que qualquer pessoa pode cultivar quando decide confiar na voz que fala mais alto dentro de si. Eu sempre ensinei que o medo é um conselheiro ruim. Ele sussurra que você não está pronto, que vai falhar, que não merece. Mas a fé grita que você já tem tudo o que precisa, que cada passo que dá abre portas que você não imaginava. E essa é a voz que você precisa escolher ouvir todos os dias. Muitas vezes a coragem começa em silêncio. É aquele momento em que você decide que vai parar de adiar e começar a construir. É quando você troca a desculpa pela ação. É quando você entende que cada desafio carrega em si a oportunidade de se tornar mais forte e mais sábio. Eu vi homens que nunca foram considerados grandes líderes se tornarem exemplos apenas porque decidiram agir quando todos os outros ficaram parados. Eles não eram diferentes de você. Eles apenas acreditaram que o poder de Deus dentro deles era maior do que qualquer obstáculo fora. A coragem que nasce da fé não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. Ela transforma o medo em alerta e não em prisão. Ela transforma cada dúvida em oportunidade de fortalecer a mente e o coração. Essa coragem é o que faz um homem simples se tornar um construtor de sonhos. Por isso quero que você olhe para cada desafio que tem na sua vida hoje e pergunte: o que eu posso fazer agora mesmo que pareça pequeno? Esse ato de começar vai acender a chama da coragem. E quando essa chama se acende, nada pode apagá-la. Essa é a base para toda prosperidade verdadeira. Não é ter respostas para tudo. É ter a decisão firme de avançar mesmo sem garantias.
É a fé que transforma o invisível em visível. É a coragem que nasce de saber que você não está sozinho. Que existe um propósito maior guiando cada passo que você dá. Essa é a força que constrói impérios e que abre portas onde antes só havia muros. Essa é a coragem que nasce da fé e que vai te levar mais longe do que você jamais sonhou. E ela está aí dentro de você agora, pronta para ser despertada. Eu sempre acreditei que as oportunidades não surgem ao acaso. Elas são criadas e percebidas por quem vive atento à presença de Deus. A vida está cheia de sinais de que Ele quer nos levar além. Mas esses sinais são sutis e só quem aprende a reconhecê-los consegue caminhar no rumo da prosperidade verdadeira. A Bíblia nos ensina que Deus coloca diante de nós portas abertas que ninguém pode fechar. Essa promessa é o fundamento para quem deseja crescer em qualquer área. Quando você reconhece essas portas, entende que cada passo não é isolado, mas parte de um plano maior. A mente comum vê apenas problemas. A mente que vive na presença divina vê possibilidades. Foi isso que fez de Henry Ford um homem que não apenas fabricou carros, mas criou uma indústria. Ele enxergou oportunidades onde todos viam obstáculos. Ele ouviu a voz que dizia que havia um caminho novo e decidiu segui-lo. Essa é a força de quem sabe que as portas abertas são convites de Deus para avançar. Na prática, quero que você comece a treinar seus olhos para ver além do óbvio. As oportunidades não são sempre grandes ou fáceis de reconhecer. Às vezes são pessoas que surgem com uma palavra ou uma ideia que faz sentido para você. Outras vezes são paixões que você tinha deixado de lado, mas que começam a renascer no seu coração. Esse renascer é sinal de que está pronto para algo maior. Muitos se enganam esperando que a oportunidade venha como um clarão. Mas aprendi que ela chega em forma de conversa, de uma nova amizade ou de um desafio que parecia apenas um obstáculo. Neemias reconstruiu muros porque soube ver além da destruição. Ele reconheceu que as pedras caídas eram também um material para algo novo. Essa capacidade de ver oportunidade onde outros veem ruína faz toda a diferença. Para isso, é essencial cultivar uma mente silenciosa e uma atenção constante. Não é no barulho que você vai perceber as portas abertas. É na escuta atenta do que está acontecendo ao seu redor. Um cliente que faz um comentário, um mentor que sugere um livro, um amigo que conta uma história. Tudo pode ser um sinal se você estiver pronto para ver. Quero que você pratique isso de forma simples. Escolha um momento do seu dia para olhar para cada situação com a pergunta: qual oportunidade está escondida aqui? Isso vai treinar sua mente a sair do hábito de reclamar e entrar no hábito de buscar valor. Essa prática transforma desafios em escadas e problemas em sementes de crescimento. Outro ponto importante é a paixão que renasce. Muitas vezes você tem um talento ou um interesse que ficou esquecido porque a rotina te absorveu. Quando sente essa chama acender de novo, não ignore. É Deus mostrando que existe algo ali que pode te levar para outro nível. Essa paixão é a centelha que reacende a confiança e abre espaço para ideias que estavam adormecidas. Eu sempre vi que as oportunidades também aparecem em pessoas. Nunca subestime o poder de uma conversa sincera. Um encontro pode parecer casual, mas pode conter a chave para uma mudança que você nem imaginava. Tenha a humildade de ouvir e a disciplina de aprender. Muitas vezes a oportunidade que você espera não vem de um contrato, mas de um conselho que muda sua forma de ver o mundo. Essa percepção não é um talento especial. É uma disciplina que qualquer pessoa pode cultivar. É escolher todos os dias ver as portas que Deus está abrindo em vez de se prender às que estão fechadas. É lembrar que o que está à frente é sempre maior do que o que ficou para trás. Eu sempre disse que as oportunidades são como sementes. Elas não mostram de imediato o fruto que vão gerar. Mas quando você planta com confiança e trabalha o solo com disciplina, elas se tornam árvores que dão frutos por muito tempo. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem constrói. Por isso, a presença divina não é apenas um consolo espiritual. É a força que abre portas e faz você perceber que cada detalhe carrega um convite para crescer. Essa força está em cada um que decide viver com os olhos e o coração abertos.
Essa é a base para toda prosperidade que faz sentido. Essa prática de reconhecer as oportunidades vai mudar não apenas o que você faz, mas quem você é. Vai te ensinar a confiar que nunca está sozinho e que Deus está sempre pronto para te levar além. Essa é a força que faz homens simples criarem legados e que faz cada um de nós capaz de transformar o que parece pequeno em algo grandioso. Essa é a vida que nasce quando você decide enxergar o mundo com a visão de quem sabe que as portas abertas são sempre um convite para algo maior. Eu sempre ensinei que a autossabotagem é o maior ladrão de sonhos. Ela se esconde em pensamentos pequenos, em hábitos que drenam a força e em dúvidas que parecem inofensivas, mas que matam a confiança antes mesmo de começar. O homem que quer prosperar precisa aprender a reconhecer esses hábitos que o mantêm preso e substituí-los por uma aliança com a força que vem de Deus. A mente humana é como um campo fértil. O que você planta nela cresce. Se planta medo, colhe hesitação. Se planta dúvida, colhe incerteza. Mas se planta fé, colhe coragem. Essa é a escolha que separa quem apenas fala de prosperidade de quem a vive de verdade. A Bíblia nos lembra que o Senhor nos deu espírito de poder e não de medo. Essa palavra deve ser a base de toda decisão que toma. Quando você decide caminhar com essa verdade, a autossabotagem começa a perder força, porque você entende que ela não combina com a grandeza que carrega dentro de si. Eu vi muitos homens que tiveram ideias brilhantes, mas nunca as colocaram em prática. Não porque não eram capazes, mas porque não conseguiam parar de ouvir a voz que dizia que não podiam. Essa voz nasce da autossabotagem. É o medo disfarçado de prudência. É a dúvida que se veste de bom senso. Mas eu descobri que essas vozes são apenas ecos de velhas crenças que precisam ser deixadas para trás. Na prática, quero que você comece a prestar atenção no que repete para si mesmo todos os dias. Quais frases alimentam sua mente? Você diz que não tem tempo, que não é bom o bastante, que não nasceu para isso. Essas palavras são sementes de escassez. Cada vez que as repete, está reforçando a barreira que te impede de agir. A mudança começa quando você decide calar essa voz. Não com força bruta, mas com a convicção de que Deus te fez para crescer e não para se esconder. Essa convicção não vem do mundo. Ela vem de dentro, nasce da aliança que você faz com o que é sagrado. Neemias reconstruiu muros que pareciam impossíveis de erguer porque acreditou que sua missão vinha de Deus. Ele enfrentou zombarias e ameaças, mas a fé no propósito que carregava era maior que qualquer dúvida. Ele não deixou que o medo decidisse por ele. Essa é a postura que transforma sonhos em realidades. Na prática, substitua cada frase de dúvida por uma afirmação de confiança. Se costuma dizer que não consegue, troque por estou aprendendo a cada passo. Se pensa que nunca terá oportunidade, diga, cada dia me aproxima do que Deus reservou para mim. Essas palavras não são mágicas, mas são a fundação para reconstruir sua mentalidade. Outro ponto essencial é observar seus hábitos. Muitas vezes a autossabotagem não está apenas no que você diz, mas no que você faz sem perceber. Gastar sem pensar, deixar para amanhã o que pode fazer hoje, se rodear de quem não acredita em nada. Cada hábito desses cria raízes que alimentam a dúvida e enfraquecem sua força. Substitua esses hábitos por outros que te conectem com o propósito divino. Comece o dia em silêncio, em oração ou em reflexão. Escolha se rodear de quem quer crescer junto com você. Invista tempo em aprender, em melhorar e em servir. Cada pequena mudança fortalece a aliança com a força que está dentro de você. Eu sempre vi que os homens mais prósperos são aqueles que decidiram que suas limitações não iriam mais mandar em suas vidas. Eles escolheram agir com confiança porque sabiam que a dúvida nunca construiu nada. Eles não ignoraram os desafios, mas decidiram que cada um deles era apenas uma chance de mostrar a força que carregavam no coração. Essa é a base para substituir a autossabotagem por uma aliança com o divino. Não é negar os medos, mas colocá-los no lugar certo. É lembrar que o medo existe, mas não manda. É agir com disciplina e fé porque entende que Deus está contigo em cada passo. Essa decisão muda tudo. Ela faz com que as portas se abram
porque você para de duvidar de si mesmo. Ela faz com que o dinheiro deixe de ser um problema e passe a ser uma ferramenta. Ela transforma cada dia em uma oportunidade de viver o propósito maior que Deus plantou em você. Essa é a força que separa quem apenas sonha de quem faz. Essa é a voz que cala a dúvida e abre caminho para a prosperidade verdadeira. Essa é a vida que começa quando você decide trocar a autossabotagem pela confiança que nasce de saber que dentro de você vive algo maior que qualquer obstáculo. Eu sempre disse que as palavras que falamos são sementes que plantamos no terreno fértil da mente. Elas moldam nossos pensamentos e nossos pensamentos determinam as nossas ações. Assim como um construtor escolhe cada pedra para erguer uma casa, devemos escolher cada palavra que sai da nossa boca, pois ela constrói ou destrói o caminho que estamos percorrendo. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Essa verdade é simples, mas poderosa. Quando um homem entende que suas palavras são forças criativas, ele para de falar o que o medo sugere e passa a declarar o que a fé ordena. Não há espaço para palavras vazias quando se quer prosperar de verdade. Cada frase deve ser um compromisso com o que você acredita ser possível. Thomas Edison, antes de cada grande invenção, falava do que queria alcançar como se já fosse realidade. Ele usava a palavra para criar imagens na mente que guiavam cada tentativa, cada fracasso e cada recomeço. Ele entendia que as palavras são moldes invisíveis para o que depois vai aparecer no mundo real. Na prática, quero que você observe quais palavras dominam o seu dia. Você reclama do que não tem ou declara gratidão pelo que já conquistou? Você fala de falta ou de possibilidade? Cada palavra que sai da sua boca deixa um rastro no seu caminho. Se for um rastro de dúvida, vai tropeçar no medo. Se for um rastro de confiança, vai caminhar com mais força. Eu aprendi que quem controla as próprias palavras controla o destino. Quando um homem fala que está aprendendo mesmo quando erra, ele está dizendo à mente que cada erro é uma lição, e não uma derrota. Quando ele declara que está pronto para crescer, mesmo quando o mundo diz que não, ele cria uma ponte entre o que é e o que pode ser. Davi falou ao gigante antes de lançar a pedra. Ele declarou vitória quando todos viam apenas derrota. Essa coragem de falar o que a fé diz mesmo quando a realidade parece dizer o contrário é o que faz a diferença. Não é sobre repetir frases sem sentido, mas sobre escolher palavras que tragam à tona a força que já está em você. Na prática, comece com frases simples que alinhem sua mente com o propósito que carrega. Diga: hoje eu ajo com confiança. Eu sou capaz de criar oportunidades. Eu sou guiado pela sabedoria divina. Fale essas palavras em voz alta todos os dias. Não é magia. É treino para a mente que precisa ser lembrada da verdade quando o medo fala mais alto. Outro ponto essencial é a disciplina de evitar a palavra negativa. Muitos desperdiçam força falando de problemas que não merecem mais atenção. A disciplina não está apenas no que você faz, mas também no que você fala. Fale menos das limitações e mais das possibilidades. Fale menos do medo e mais do que pode ser feito. Eu vi homens simples prosperarem apenas porque decidiram parar de reforçar a dúvida com a boca. Eles começaram a falar de projetos e não de problemas, de ideias e não de dificuldades. Isso cria um campo mental onde a prosperidade germina e cresce de forma natural. Essa prática muda não apenas o que você alcança, mas também quem você é. As palavras que escolhe dizem quem está no controle, o medo ou a fé. Cada frase é um passo em direção ao futuro que deseja construir. É como a pedra que lança no lago. A onda se espalha e toca muito além do que você pode ver. Por isso, a palavra falada deve ser um reflexo do que quer viver. Se quer prosperidade, fale de crescimento. Se quer harmonia, fale de paz. Se quer servir, fale de gratidão. Cada palavra carrega a semente de algo maior. E cada escolha de palavra é uma escolha de destino. Essa é a força que separa quem apenas sonha de quem realiza. Essa é a base de toda mudança real. Não é teoria, é prática, é disciplina, é fé em ação. Quando você entende isso, descobre que o poder da palavra não está apenas no som que faz.
mas na decisão de usá-la como um instrumento para manifestar o que Deus já colocou dentro de você. Essa decisão vai transformar cada dia em um passo firme, em direção ao que nasceu para ser. Eu sempre acreditei que a integridade é a base sobre a qual toda verdadeira prosperidade se constrói. Muitos buscam atalhos e esquecem que as conquistas, sem retidão, são como casas sobre areia. Elas não resistem ao primeiro vento. A integridade é o alicerce que sustenta tudo o que vale a pena na vida de um homem. A Bíblia ensina que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Isso revela que o valor de uma conquista não está apenas no que ela traz, mas no caminho que você percorre para chegar lá. A integridade faz do seu trabalho não apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de honrar o propósito que Deus colocou em você. Thomas Edison disse que o sucesso depende mais do caráter do que do intelecto. Ele sabia que a mente brilhante sem um coração íntegro é uma lâmina sem cabo, perigosa e instável. A integridade dá peso às suas palavras, faz com que cada acordo seja mais que um contrato, seja um compromisso de alma. Isso transforma negócios em legados e trabalho em bênção. Na prática, quero que você entenda que agir com integridade não é uma opção. É o único caminho para uma prosperidade que não cobra juros da consciência. Isso significa falar a verdade mesmo quando mentir parece mais fácil. Significa cumprir o que promete, mesmo que isso exija sacrifício. Significa trabalhar não apenas para ganhar, mas para servir. Eu vi homens que começaram pequenos e se tornaram grandes porque decidiram que a retidão era inegociável. Henry Ford construiu fábricas que mudaram o mundo, mas nunca deixou que a ambição atropelasse a honestidade. Ele pagava salários justos e exigia que cada máquina fosse montada com perfeição. Essa exigência de integridade criou confiança e transformou seus negócios em uma referência. A integridade também se mostra nos detalhes que ninguém vê. É o cuidado com cada centavo que passa por suas mãos. É a recusa em trapacear mesmo quando ninguém está olhando. É a disciplina de manter o coração limpo de ganância, porque a ganância destrói o que a fé constrói. Na prática, comece a observar as pequenas decisões do seu dia. Quando surge a chance de cortar caminho, escolha o caminho certo, mesmo que pareça mais longo. Quando tiver que escolher entre lucro fácil e trabalho honesto, escolha o trabalho que te faz dormir em paz. Essa decisão vai moldar não apenas o que você alcança, mas quem você é no processo. Outro ponto essencial é entender que a integridade não é apenas para quando tudo está bem. Ela se prova nos momentos de crise, quando a tentação de desistir dos princípios parece mais forte. É aí que a integridade se torna ainda mais poderosa. Ela te lembra que o que você planta é o que vai colher, e que cada ato de retidão é uma semente que vai brotar em forma de respeito e oportunidades. Eu sempre ensinei que a prosperidade que vem da integridade é diferente. Ela é tranquila porque não nasce do medo. Ela é firme porque não se apoia em mentiras. Ela é abundante porque flui de um coração que sabe que tudo que temos é um empréstimo sagrado. Essa forma de prosperar não apenas enriquece, ela liberta. Essa força faz com que as pessoas confiem em você. Faz com que portas se abram onde antes estavam fechadas. Faz com que cada passo que dá seja sustentado não apenas pelo seu esforço, mas pela mão de Deus que honra quem escolhe andar na luz. Essa é a bênção que não depende de circunstâncias. Ela depende apenas da sua decisão de viver com integridade todos os dias. Essa decisão não é fácil, mas ela separa quem constrói castelos de quem empilha ilusões. Ela faz com que o trabalho tenha propósito, que o dinheiro tenha valor e que a vida tenha sentido. Essa é a base de toda prosperidade que não se mede em números, mas em paz e em significado. Essa é a escolha que transforma homens comuns em líderes e faz de qualquer esforço um ato de adoração. Essa é a força que nasce quando você decide que não quer apenas ganhar, mas quer merecer cada bênção que recebe. Essa é a integridade que sustenta o sucesso e faz dele uma ponte para servir ao mundo e honrar a vida que Deus confiou em suas mãos. Eu sempre disse que grandes realizações começam com uma ideia, mas só ganham força quando se alinham a um propósito maior.
Os homens que verdadeiramente prosperam entendem que o sucesso material só tem sentido quando reflete a grandeza do Espírito. Foi isso que vi nos profetas que vieram antes de nós. Eles não viveram apenas para si mesmos. Eles viveram como canais da presença divina, e essa decisão deixou marcas que atravessaram séculos. Moisés não pediu para ser líder, mas aceitou o chamado. Ele ouviu a voz que dizia que libertaria um povo inteiro, e mesmo temendo, confiou. Ele sabia que a força de Deus estava nele, e que cada passo obediente o aproximava do que parecia impossível. Ele enfrentou um faraó, abriu mares e conduziu pessoas cansadas porque não via a si mesmo como alguém fraco. Ele via a missão que carregava e o poder que o acompanhava. Neemias entendeu que reconstruir muros era mais que levantar pedras. Era restaurar esperança. Ele não cedeu às vozes de desânimo nem às ameaças de quem queria ver Jerusalém em ruínas. Ele confiou que a mão de Deus estava sobre ele e que cada tijolo colocado era um ato de fé e coragem. Seu exemplo prova que liderança não nasce de força física, mas de aliança com o divino. Daniel foi fiel mesmo quando o medo tentou calá-lo. Ele não mudou seu caminho quando foi lançado na cova dos leões, porque sabia que Deus habitava nele. Essa certeza transformou seu destino. Ele saiu ileso porque não negociou princípios. Ele viveu como canal de uma verdade maior, e isso fez dele não apenas um sobrevivente, mas um exemplo para reis e nações. Eu aprendi com esses homens que prosperidade é mais que números. É construir algo que ecoa no tempo. É viver de tal forma que suas escolhas inspirem outros a buscar o melhor de si. Essa é a marca de quem entende que a presença de Deus não é teoria, é prática, é disciplina, é compromisso diário. Na prática, quero que você reflita sobre o que esses profetas nos ensinam para aplicar em sua vida financeira e nos negócios. Primeiro, entenda que cada decisão que toma carrega um peso. Quando age com integridade e confiança, mesmo em coisas pequenas, você está sendo fiel ao propósito que Deus plantou em você. Como Moisés, tenha coragem de responder ao chamado que parece maior do que você. Como Neemias, não desanime diante das dificuldades. Como Daniel, não traia seus princípios, mesmo que o caminho pareça mais difícil. Outro ponto essencial é lembrar que esses homens não agiram sozinhos. Eles buscavam sabedoria na palavra de Deus e nas orações constantes. Eles faziam do silêncio uma arma contra a dúvida e da disciplina um escudo contra a tentação. Essa prática diária cria raízes que sustentam sua força quando tudo parece incerto. Eu sempre acreditei que não existe homem pequeno quando ele entende o tamanho da missão que carrega. A prosperidade verdadeira nasce quando você para de medir seu valor por números e começa a medir por impacto. O dinheiro que você ganha só faz sentido quando usado para construir algo que abençoa vidas. Essa é a herança que vale a pena. Lembre que esses profetas não buscavam riqueza como objetivo final. Eles a viam como consequência de viver em alinhamento com o propósito de Deus. Essa visão tira o peso da ganância e coloca no lugar certo: o servir. Quando o dinheiro se torna apenas um meio de cumprir uma missão, ele flui com mais liberdade porque Deus sabe que você vai usá-lo para multiplicar o bem. Eu vi homens simples fazerem grandes obras porque decidiram viver assim. Não eram mais inteligentes ou mais fortes. Apenas escolheram viver como canais do que acreditavam. Essa escolha transforma cada passo em semente, cada conversa em oportunidade e cada desafio em lição. Essa é a vida que nasce quando você entende que prosperidade não é sobre ter mais. É sobre ser mais. Ser mais fiel, mais justo, mais comprometido com o bem que pode fazer. Essa é a herança que ninguém pode roubar. Essa é a força que não termina quando o dinheiro acaba, porque ela nasce do que você decidiu ser todos os dias. Essa decisão de viver como canal do divino faz de cada homem uma ponte para algo maior. Faz de cada mulher uma fonte de inspiração. Esse é o segredo que aprendi estudando a vida dos profetas. E é essa força que está disponível para quem decide viver não apenas para si, mas como reflexo do que Deus sonhou ao criar cada um de nós. Eu sempre disse que a gratidão é a base de todo progresso duradouro. É o elo que une aquilo que você já tem ao que deseja alcançar.
Quando um homem aprende a agradecer por cada passo, ele muda a própria energia que coloca no mundo. E essa energia volta para ele multiplicada. A Bíblia afirma: em tudo dai graças. Essa ordem não é apenas uma regra de fé. É um princípio que transforma a mente e cria espaço para as bênçãos chegarem. A gratidão retira o olhar do que falta e coloca o foco no que já existe. Essa simples mudança de perspectiva faz toda a diferença. Thomas Edison, mesmo em seus fracassos, era grato. Ele dizia que cada tentativa que não dava certo era uma lição. Ele via valor até no que parecia ser erro, porque entendia que nada era em vão. Essa visão alimentava sua persistência e abria portas para resultados ainda maiores. Na prática, quero que você veja a gratidão como um hábito e não como um sentimento passageiro. É fácil agradecer quando tudo vai bem. O desafio é agradecer quando o caminho parece difícil. Mas é nesse momento que a gratidão tem mais força. Ela limpa o coração da dúvida e prepara a mente para ver oportunidades escondidas. Comece cada dia listando o que já tem de bom. Pode ser um talento que desenvolveu, uma pessoa que te apoia, ou simplesmente a força para recomeçar. Essas pequenas bênçãos são como tijolos que formam o alicerce de qualquer grande conquista. Outro ponto importante é que a gratidão abre espaço para a prosperidade, porque muda a frequência da mente. Quando se está focado no que falta, a mente se fecha. Mas quando agradece, você abre a porta para o que ainda vai chegar. Essa mudança não é apenas emocional, ela é prática. Ela faz você ver soluções onde antes só via problemas. Eu sempre vi que o homem ingrato afasta o que busca. Ele reclama tanto que esquece de regar as sementes que já plantou. Mas o homem que cultiva gratidão está sempre pronto para crescer porque reconhece o valor do que tem e do que ainda vai construir. A gratidão também tem o poder de fortalecer relações. Quando você agradece quem te ajudou, você cria um laço de confiança. Isso vale para a família, para os amigos e para os negócios. Um parceiro que se sente valorizado vai querer continuar caminhando com você. Um cliente que percebe que você valoriza sua escolha vai querer voltar. Esse ciclo de gratidão gera não só riqueza material, mas respeito e lealdade. Eu sempre ensinei que prosperidade não é só dinheiro. É um estado de espírito. É a certeza de que cada ato de gratidão cria raízes que sustentam qualquer conquista. Por isso, pratique a gratidão como parte do seu dia. Escreva 3 coisas que agradece antes de dormir. Fale palavras de reconhecimento a quem te ajuda. E, acima de tudo, reconheça o valor das pequenas vitórias. Quando faz isso, você fortalece a fé de que tudo tem um propósito. Essa fé se reflete em como trabalha, como fala e como age. Você para de viver como quem corre atrás de algo inalcançável e começa a caminhar como quem sabe que cada passo tem valor. Essa prática também ensina humildade. O homem grato não se sente dono de tudo. Ele entende que tudo é dádiva. Ele trabalha com mais cuidado porque sabe que o que tem hoje é fruto não só do esforço dele, mas também da mão invisível que guia cada conquista. Essa consciência tira o peso da cobrança e coloca o foco no serviço. Você para de buscar apenas para si e começa a trabalhar para algo maior. E é isso que abre espaço para a prosperidade verdadeira. Quando o que você faz nasce de um coração grato, o resultado nunca é pequeno. Ele cresce porque carrega a força de quem entende que tudo tem um sentido. Essa é a vida que quero que você construa. Uma vida em que cada dia começa com gratidão e termina com a paz de quem sabe que deu o seu melhor. Essa paz não tem preço. Ela é o sinal de que está no caminho certo. E quando esse caminho é trilhado com gratidão, ele sempre leva a um lugar de mais abundância, mais significado e mais propósito. Essa é a verdadeira prosperidade. E ela começa com o simples ato de agradecer. Eu sempre ensinei que o ponto de partida de toda prosperidade é uma decisão clara e firme. Muitos homens buscam riquezas no mundo externo, sem perceber que a maior riqueza nasce do alinhamento interno com a inteligência divina. Essa escolha de viver como canal de algo maior do que nós mesmos não é apenas um gesto de fé. É um compromisso que transforma cada pensamento em semente e cada ação em fruto. O profeta Isaías nos lembra que Deus dá força ao cansado e multiplica
as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso significa que não é a força física ou o conhecimento que te coloca no caminho da abundância, mas a decisão de se abrir para ser usado por essa inteligência maior. Essa escolha muda a forma como você enxerga cada desafio e cada oportunidade. Quando estudei a vida de homens como Henry Ford, Thomas Edison e até mesmo os grandes profetas como Moisés e Neemias, vi um padrão claro. Eles não foram apenas líderes ou inventores. Eles foram canais de algo que transcendia suas próprias limitações. Eles não se deixaram guiar apenas pela lógica ou pelo medo. Eles escolheram caminhar com confiança no propósito que os chamava. Essa escolha se reflete em cada obra que deixaram para trás, em cada palavra que ainda hoje ecoa nos ouvidos de quem quer aprender. Na prática, essa decisão de viver como canal da inteligência divina começa dentro de você. É a decisão de recusar pensamentos de escassez e substituir cada dúvida por um ato de fé. É a escolha de trabalhar com disciplina, mesmo quando ninguém está olhando. É a disposição de ouvir mais do que falar, de servir mais do que esperar, de agradecer mais do que reclamar. Muitas pessoas se perdem porque acreditam que a vida está sempre à espera de condições perfeitas, mas a verdade é que a inteligência divina trabalha através de quem decide agir. Neemias não esperou um momento ideal para reconstruir os muros. Ele começou com o que tinha, mesmo que parecesse pouco. Essa coragem de começar e de seguir, em frente mesmo sem ter todas as respostas, é o que diferencia quem fala de prosperidade de quem a constrói todos os dias. Essa decisão também traz consigo um senso de responsabilidade. Quando você entende que é um canal da inteligência divina, cada escolha carrega um peso. Cada palavra que fala, cada compromisso que assume, cada pequeno passo que dá, reflete não só quem você é, mas o que você representa. É essa consciência que cria prosperidade que não passa com o tempo, mas que permanece como exemplo e inspiração. Eu sempre disse que a mente humana pode ser o maior aliado ou o maior obstáculo. Quando você decide viver como canal do divino, a mente deixa de ser um tirano e passa a ser um servo fiel. Ela para de buscar desculpas e começa a buscar caminhos. Ela para de alimentar dúvidas e começa a alimentar a fé que move montanhas. Essa decisão também muda a forma como você enxerga o dinheiro. Ele deixa de ser um objetivo e passa a ser um instrumento, um recurso para cumprir o propósito maior que te move. Essa mudança de mentalidade faz com que o dinheiro flua com mais naturalidade, porque ele não está mais amarrado ao medo, mas ao serviço. Na prática, quero que você comece a cultivar o hábito de perguntar em cada situação: estou agindo como alguém que espera ou como alguém que serve ao propósito divino? Essa pergunta simples vai te dar clareza. Ela vai te lembrar que cada momento traz consigo a oportunidade de escolher de novo, de renovar esse compromisso. Outro ponto essencial é a humildade. Os grandes líderes que estudamos, sejam eles industriais, cientistas ou profetas, sabiam que não estavam criando sozinhos. Eles viam seus talentos como parte de um plano maior. Essa humildade não os tornava fracos, ela os tornava fortes, porque sabiam que não precisavam carregar tudo sozinhos. A decisão de viver como canal do divino é também a decisão de deixar o medo para trás. Não porque o medo vai embora, mas porque você aprende a não deixá-lo guiar seus passos. Essa coragem nasce da certeza de que existe uma mão maior que a sua, guiando cada movimento. Essa é a base da verdadeira prosperidade. Não é a ausência de problemas, é a presença de propósito em tudo que você faz. É a disposição de ser instrumento de algo maior do que você mesmo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quando você vive assim, descobre que cada desafio é uma oportunidade de expandir, que cada queda é uma chance de aprender, que cada vitória é um convite para servir mais. Essa vida não tem preço, ela tem valor. Valor que vai muito além do que qualquer número pode medir. Essa decisão é sua, ninguém pode tomá-la por você. E quando você a toma, tudo ao redor começa a se alinhar com a grandeza que está dentro de você. Essa é a vida que transforma homens comuns em líderes e faz de cada dia uma chance de honrar a força que te criou. Para finalizar este vídeo e honrar toda a jornada que percorremos juntos, quero que você escreva nos comentários: eu sou
a ponte entre a inteligência divina e o mundo ao meu redor. Essa frase é mais do que palavras, é a marca de quem escolhe não ser apenas alguém que reage à vida, mas alguém que a cria a partir da fé e da certeza de que foi chamado para algo maior. Essa é a decisão final. E ela muda tudo.